Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos a mais um Matinais. Cá estamos para mais uma conversa, claro. E desta feita vamos falar sobre um congresso que irá ocorrer na próxima semana, Congresso da União Internacional Cristã dos Dirigentes de Empresas. Bom, provavelmente conhece melhor esta sigla, o Congresso Mundial da UNIAPAC. Pronto, quer dizer aquele nome todo comprido anterior, mas com a sigla é bem mais fácil. Vamos perceber como é que surge então este congresso. Ele já vai na sua 26ª edição, portanto, já com muita história para nos contar e percebermos um pouco dessa história dos últimos anos, percebermos também o que se pretende com esta edição, o que é que vai acontecer entre os dias 22 e 24 de novembro. O congresso decorrerá em Lisboa e terá como tema algo que nos dias de hoje é, sem dúvida, curioso: negócios com uma nobre vocação. Que nobre vocação é esta? É isso que vamos perceber com o meu convidado de hoje, Jorge Líbano Monteiro, ele que é o secretário-geral da ACES. E, portanto, fique connosco nesta conversa. E assim, em vez de ser a dois, é a muitos mais. Jorge, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E estar aqui. E, de facto, 26 edições, não é? Vamos para a 26ª. Já temos aqui 25 anos de história para contar. Não, temos mais de quase 70 anos de história para contar já. É interessante porque estes congressos não são anuais, portanto são feitos de 2 em 2, 3 em 3 anos, portanto temos aqui... Mas é muita história e é muito interessante ver como esta questão dos negócios e a forma como é que os cristãos estão nos negócios é algo sempre muito importante para se perceber e algo que não tem fim, esta busca de, no fundo, como é que se vive a fé, como é que se vive os valores, como é que se vive a ética no mundo dos negócios, que muitas vezes é muito agressivo e implica aqui da parte de quem está à frente das empresas um trabalho constante e uma capacidade constante de estar na luta. Às vezes ficamos a pensar que, bom, ética, fé e negócios, isto não tem nada uma coisa a ver com a outra. Essa é a ideia que se tem muitas vezes, é que aquela ideia que para ser rico não se pode ter valores. E é interessante é que, à medida que o tempo vai avançando e que vamos tendo esta noção de todas as pessoas envolvidas, e vamos percebendo cada vez mais que isso não é verdade, e antes pelo contrário. Quer dizer, pode-se fazer grandes negócios e grandes negociatas e ter muito dinheiro, é verdade. Agora, para aqueles que querem fazer empresas mesmo, como comunidades de pessoas, aqueles que acreditam nos negócios como um bem para o mundo, aqueles que acreditam nos negócios como uma coisa séria, eles conseguem fazer-se com valores, consegue ser muito mais eficaz, consegue ser mais sustentável e consegue-se ir mais longe no tempo. E essa é que eu acho que é a grande vocação e o título deste congresso, é precisamente olhar os negócios como algo de bom, algo de capacidade de um empresário, de um líder, que é capaz de arriscar, que é capaz de criar os meios, de juntar as pessoas para fazer algo bom para os outros e algo bom para si próprio e algo bom para todo o mundo. Portanto, no fundo, esta lógica é que criar bons produtos, criar bons serviços que sejam convenientemente pagos e que isso possibilite ter uma comunidade de pessoas a trabalhar para esses bens e serviços e, a partir daí, no fundo, criar riqueza e criar valor. Essa é a grande missão que nós todos temos. Neste tema, negócios como uma nobre vocação, quando vi, pensei, será que esta nobre vocação é conseguir ter um mundo empresarial muito mais humanizado? Por um lado é isso, não é? Mas principalmente começamos logo do princípio, que é algo que a ACES também sempre defendeu. O facto de ser, aquilo que estava a dizer há bocado, não há aqui uma dicotomia entre o mundo empresarial e o mundo espiritual de cada um de nós. E, portanto, no fundo, todos nós temos uma vocação e essa vocação passa precisamente pela sua profissão. E quando nós, como leigos cristãos, falhamos nisso, estamos a falhar em toda a nossa vida cristã. O cristão é aquele que vai à missa, tem os sacramentos, que faz oração, mas tudo isso como instrumento para estar de forma diferente no mundo e para ser ele próprio o transformador do mundo e co-criador do mundo com Deus. E essa é que é a grande questão. O facto de sermos gestores, o facto de estarmos nas empresas, o facto de sermos empresários, no fundo isso é uma vocação que Deus nos dá. E nós temos que cumpri-la se queremos estar alinhados com aquilo que Deus sonha para cada um de nós, com a missão que Deus sonha. E essa é que é a grande vocação, no fundo, assumirmos a empresa como o espaço onde Deus quer estar presente. Assumirmos a empresa como o espaço onde vamos fazer aquilo que Deus nos pede. E tudo o resto, depois, são instrumentos para... Portanto, se o trabalho for entendido assim, se nós nos vivermos a nossa vida de forma una,
sem esta esquizofrenia muitas vezes, quer dizer, na empresa sou uma coisa, em casa sou outra, na igreja sou outra. Quando nós conseguimos viver a nossa vida una, onde somos o mesmo em todos os sítios, onde os valores que defendemos em casa, defendemos na empresa, onde aquilo em que acreditamos em casa, acreditamos na empresa, se vivermos assim, somos muito mais fortes e somos muito melhor líderes. E, portanto, a ideia que é preciso separar a religião da empresa não é verdade, antes pelo contrário. Quando nós separamos, estamos a ser mais fracos. E, portanto, estamos a ser piores líderes, estamos a ser piores gestores. Quando nós somos unos, quando nós acreditamos naquilo que estamos a fazer em todos os lados, a partir daí estamos mais fortes. E quando olhamos para a sociedade atual, num crescente individualismo, num crescente de pensar primeiro em mim e só muito depois no outro, e quando penso no outro ainda é assim a pensar de que forma é que eu posso lucrar. Como é que um empresário cristão consegue manter uma postura? Que desafios enormes tem que enfrentar diariamente, ou não? São realmente desafios enormes, mas para conseguir fazer isso, o que tem que perceber é que dentro desta sua vocação, dentro desta sua missão, dentro do desejo de fazer o bem, também está ligado à exigência, está ligada à sua capacidade de raciocinar, de refletir sobre a realidade em que está a encontrar em frente e, portanto, cumprir a sua missão de cristão na empresa não é ser bonzinho, não é ser um pateta, é ser profundamente exigente, é puxar aquilo que há de melhor em cada um, é saber trabalhar com aqueles que querem trabalhar consigo, é saber juntar aqueles que podem ser juntados na equipa, e isso é exigente. E, portanto, o facto de eu ser um católico na empresa também tem um nível exigente maior de querer trabalhar melhor, querer pôr os outros a trabalhar melhor e, no fundo, escolher ter a capacidade também de me formar e para ir mais longe. Portanto, não há aqui muitas vezes não só associa o ser católico a ser bonzinho. Quer dizer, não. O ser católico é alguém que é justo, é alguém que trabalha pela excelência, porque isso faz parte da sua missão também. Não é? No fundo, somos criadores do mundo com Deus. Deus não quer uns meias tintas a ajudar, não é? Quer que demos tudo aquilo que nós temos, não é? E, portanto, a exigência e a capacidade de lutar em mercados adversos, a capacidade de darmos muito tempo aos negócios onde estamos, a capacidade de arriscar e ir à procura de novos negócios, de novas oportunidades, tudo isso faz parte do ser católico. Ora, é claro que é sempre difícil, não é? E quando os outros jogam com meios menos sérios, podemos ter a tentação também de jogar com as armas dos outros. Mas muitas vezes é o fim da própria empresa. Porque se quebra a confiança, quebra-se os valores dentro da empresa e a partir daí tudo se desmorona. Em termos daquilo que é o mundo atual laboral, que diferenças é que os empresários cristãos, católicos, podem ajudar a marcar? Eu dou-lhe um exemplo que é uma das bandeiras da ACES. Portanto, a ACES é a Associação Cristã de Empresários e Gestores, portanto, é uma das associações, das 35 associações que fazem parte da Uniapac. Uma das bandeiras que nós temos na nossa ação e que estamos a focar muito este trabalho dentro das empresas é as empresas tornarem-se amigas das famílias. E temos uma certificação, em colaboração com uma associação espanhola, que é a Fundação Mais Família, que é o título de Empresas Familiarmente Responsáveis. E, no fundo, o que é essa ideia das empresas familiarmente responsáveis? É, no fundo, umas empresas que olham para os seus colaboradores como pessoas, olham para os seus colaboradores como família. E, por isso, tentam adaptar as políticas da empresa à realidade de cada um dos seus colaboradores. Por exemplo, um colaborador tem o filho doente. O que é que a empresa pode fazer por esse colaborador? Pode lhe dar umas horas, pode flexibilizar um bocadinho o trabalho durante essa altura. É possível que ele, nesse dia, trabalhe a partir de casa. Portanto, uma coisa muito simples. Ou um exemplo também de empresas onde as senhoras têm as suas licenças de maternidade, e agora os homens também, as licenças de paternidade. O que é que a empresa pode fazer para apoiar esse momento? Como é que pode tornar esse momento mais único e mais querido, não é? Portanto, como é que pode ajudar os colaboradores que têm filhos a, no fundo, durante os primeiros anos, são os anos mais difíceis de conciliação? O que é possível fazer? Em alguns casos, se for uma fábrica, se calhar é muito difícil alterar os turnos. Mas se for uma empresa de serviços, se for uma empresa que trabalhe a partir de computadores, há teletrabalho, há horários flexíveis,
há jornadas contínuas, há várias ideias que podem ser postas ao serviço da empresa e sem retirar a competitividade que a empresa necessita, porque se a empresa não for competitiva, não consegue vender, se não vender, acaba por fechar, e ainda é pior para todos os colaboradores. Portanto, mas há pequenas medidas que podem ser feitas e que podem alterar a forma como se está no trabalho. Costumamos dizer muitas vezes que os líderes podem tornar a empresa o céu ou podem tornar o inferno. E nós conhecemos muitas empresas onde os líderes tornam as suas empresas um verdadeiro inferno para quem lá vive. E outros que conseguem, com um bom ambiente de trabalho e com respeito pelas pessoas, tornar um sítio onde as pessoas gostam de trabalhar. E por isso mesmo também acreditamos que pessoas felizes trabalham mais do que as pessoas infelizes. Portanto, pessoas felizes no mundo do trabalho, no meio da empresa, é meio caminho andado para o próprio sucesso de todos. Sem dúvida, porque nós não acreditamos em empresas onde aqueles que lá trabalham não acreditem também na própria empresa. O que o gestor quer é conseguir que os seus colaboradores, no fundo, estejam alinhados com a estratégia da empresa e acreditem. Porque se os colaboradores acreditarem na empresa, vão fazer muito bem a empresa. Se estiverem só a cumprir ordens de alguém em cima, é claro que não serão tão bons. Se calhar até cumprem tudo aquilo que lhes é exigido, mas nunca conseguem dar aquela criatividade, aquela animação, aquela diferença para quem está motivado. Ou seja, para que possam dar tudo, a SES pretende que os colaboradores que trabalham nas empresas constituídas por esta associação entendam aquele projeto quase como algo que também é seu. No fundo, o ideal, nem sempre é possível, mas o ideal é quando os colaboradores acreditam na empresa e o seu projeto de vida está ligado também ao projeto de vida da empresa. Não é o seu projeto de vida, não é a empresa, mas a empresa integra-se. Há algumas práticas de algumas empresas que funcionam muito, que são muito interessantes, que é criar o dia da família. E, no fundo, é possibilitar aos filhos e à mulher ou ao marido do colaborador ir um dia por ano em que há um encontro na empresa. Isso possibilita, de repente, que a empresa não seja aquele espaço onde o pai ou a mãe vai e tira o tempo da família, mas eles percebem onde é que o pai e a mãe vai, percebem o trabalho que a mãe está a fazer, percebem o trabalho que o pai está a fazer. E, portanto, isso ganha outro sentido. Portanto, já não é aquele sítio esquisito, ou de lá fonte, mas é um sítio onde, no fundo, eu sei o que é que a minha mãe está a fazer, sei qual é que é a sua missão dentro da empresa. E isso, no fundo, cria esta relação e esta sintonia entre a minha vida, a vida da empresa e a vida da família. E, portanto, tudo se torna mais normal. Portanto, aqui a grande questão é como é que se tornamos unos os mundos, não é? Como é que os mundos não são conflituosos uns com os outros, mas como é que os mundos se ajudam a harmonizar e a ir mais longe. E essa é a grande dinâmica que é preciso fazer nas empresas hoje em dia. Quer dizer, o tempo da luta de classes já passou, todos dependemos de todos na empresa. O acionista depende dos gestores, os gestores dependem dos colaboradores, os colaboradores dependem do mercado, portanto, todos dependemos uns dos outros. E por isso cada um tem que dar o seu contributo para que as empresas funcionem. Se forem só os trabalhadores a funcionar e a liderança for má, a empresa não tem futuro. Se tivermos líderes muito bons, sem trabalhadores bons também é a mesma coisa. Portanto, aqui a lógica é como é que tudo se torna mais uno, não é? Como é que tudo se torna mais harmonioso. E é interessante que estamos agora a fazer um estudo com a Universidade Nova e eles, precisamente, uma das conclusões da leitura de muitos documentos e muitos estudos era precisamente esta nova lógica de pensar a conciliação família e trabalho. Portanto, a conciliação família e trabalho já não é uma luta entre o colaborador e os líderes, mas é, no fundo, como é que nós nos harmonizamos para ir mais longe. E para evitar essa situação. Outra das questões que normalmente se coloca nesta harmonia, e até tem sido abordada pelo Papa Francisco, quando diz que um patrão que não paga o devido ordenado ao seu trabalhador está a explorá-lo e está a não ser um bom cristão. Nos dias de hoje, olhando ao nosso país e à economia, em que por norma, estamos abaixo daquilo que é uma média da União Europeia em termos salariais. Como é que se vai conjugando isto, Jorge? Esse é um tema que na ASES estamos precisamente a tratar. É engraçado. É um tema que nos diz muito, que é um tema sempre difícil de gerir, porque a definição do salário justo é uma definição difícil, até porque ela depende de muitos fatores. Exatamente. Se formos ler o que é que a doutrina social da Igreja nos diz sobre o salário justo, depois, como é que aplicamos essa definição à empresa? Como é que aplicamos depois esse salário justo a uma contratação coletiva que tem que ser para todos e, portanto, já não podemos olhar para cada um em particular, nem às necessidades de cada um, mas tem que ser a todo. E depois, quando é que olhamos para os salários,
e vemos essa ligação também à competitividade da empresa. Portanto, é tudo isto que depois tem que ser conjugado. E é claro que muitas vezes o que sentimos, ainda agora os últimos números deram isso, que os salários dos gestores aumentaram mais do que os salários de base, mas também é mais fácil aumentar 1 ou 2 do que aumentar toda a base. Agora, como é que se consegue garantir que há aqui uma justiça entre a empresa? Esse é um desafio grande e estamos neste momento, propusemos a uns grupos de reflexão que temos dentro da ACES, que se chamam os grupos Cristo da empresa, que são grupos de líderes empresariais com um padre que reúnem mensalmente para debater os temas da empresa e as suas questões e as dúvidas que têm. E esse é um tema que propusemos precisamente que refletissem e que nos dessem a sua nota. Porque é muito importante também para a motivação de todos a questão do salário justo. Porque se eu sentir que na minha empresa há uns que recebem muito e eu recebo pouco, a minha motivação também não é aquela que é precisa. E mais uma vez, nesta unidade, todos temos de sentir que estamos todos motivados por aquilo que recebemos e que é a justiça daquilo que recebemos. Há táticas, há políticas possíveis, há empresas que, no fundo, definem um valor médio dentro da empresa e depois a administração só pode ganhar 5, 10, 15 vezes aquilo que for. Portanto, e, no fundo, aí garante-se uma justiça entre todos os níveis salariais. É claro que alguns têm ganhado mais e há outros que ganham menos dentro das empresas, mas isso é assim. É normal. É como no futebol também. Quer dizer, vemos as grandes vedetas. Muitas vezes, uma vedeta que recebe muito parece um escândalo, mas, no fundo, essa pessoa acaba por ajudar toda a empresa ou a equipa de futebol a receber muito mais e, no fundo, todos ganham com isso. Portanto, estas dúvidas sempre que é preciso entre a retenção do talento, que faz a diferença na empresa, a garantia da justiça. Portanto, esta é a lógica que é uma lógica complexa, mas é preciso está fazer. A ser ponderada. É, e tem que ser ponderado todos os dias, porque depois não é só uma decisão de alguém ou de uma direção, não é? Todo dia, todos os dias esses temas vêm à baila e é importante. Mas essas são as questões difíceis é por isso que isto muitas vezes é fácil criticar, mas muitas vezes é muito difícil depois dentro da empresa. Portanto, não há o branco e preto, não é? Não há o mal e o bem, são estas zonas que é preciso cinzentas, que é preciso aferirmos. E é por isso que é tão importante também para os líderes empresariais reunirem-se neste congresso e nestas ações que a ACES faz, para no fundo irem ganhando critérios, não é? E como é que aplicar esses critérios também, ir bebê-los a quem nos ajuda, não é? Que é a doutrina social da Igreja. E, portanto, a ACES e a Uniapac e estas associações pelo mundo inteiro, é isso que pretendem fazer, é como é que nós nos juntamos para ganharmos critérios mais sólidos, critérios mais baseados na doutrina social da Igreja, naquilo em que nós acreditamos, naquilo que é o fundamento, e depois como é que conseguimos aplicar isso dentro das empresas. Mas se não tivermos estes encontros onde, no fundo, ganhamos experiências de todos aqueles que participam, é muito difícil. E, portanto, nestes 2 dias, de 22 a 24 de novembro, em Lisboa, é precisamente isto que os esperados 400 participantes vão estar também a refletir sobre estes temas todos. Vamos começar no dia 22, às 6 horas, na Universidade Católica, e temos a sorte de ter nessa sessão inaugural o Cardeal Peter Turkson, que é o responsável pelo dicastério da promoção do desenvolvimento integral do homem, e que vai fazer uma apresentação de um novo documento ligado ao dicastério, que é precisamente sobre a vocação do líder empresarial. E, portanto, é uma revisão do documento que já existiu, e, portanto, começamos logo bem, no fundo, a explicarem-nos o que é esta vocação do líder empresarial. Portanto, é um documento que foi trabalhado entre o Vaticano e a Uniapac, portanto, com muitos inputs. Penso que vai ser um momento interessante para balizar ali logo aquilo que estamos a discutir e perceber o que é que o Vaticano e o que é que a Igreja nos propõe, que é sempre importante também. Depois, no segundo dia, vamos fazer este caminho, que é o caminho típico da ACES. Vamos ter um primeiro painel, vamos olhar para esta missão como um chamamento, e, portanto, voltamos à questão da vocação, e tudo parte da vocação de cada um, não é? Portanto, a transformação das empresas, acreditamos nós, parte da transformação das pessoas que estão dentro delas. De outra forma, não há transformação. E, portanto, o primeiro painel é sobre a transformação pessoal. Vamos ter uma série de testemunhos de pessoas de todos os continentes, que é engraçado. Vamos dar o testemunho de como é que a sua vida, no fundo, mudou com o chamamento. Depois vamos olhar, num segundo painel, para como é que esse chamamento transforma as empresas, como é que se tornam as empresas mais inclusivas e mais humanas. Depois vamos olhar para fora, como é que estas empresas, no fundo, transformam também a sociedade onde estão inseridos e como é que olhamos para o futuro. Portanto, são estes 3 momentos nos 5 painéis que vamos avançar. Nós, primeiro, como vocação de cada um, a transformação pessoal, para a transformação da empresa, para a transformação da sociedade.
Em termos daquilo que é os oradores deste congresso, alguns a destacar, além de Peter? Sim, além do cardeal, que é Carcassonne. sempre uma É sempre alguém uma que vale figura. a pena ouvir e vale a pena ir só para ouvi-lo. Temos o professor Stefan Zamagni, que vai estar no primeiro dia também vai ser o keynote speaker no primeiro dia, que é um professor italiano ligado aos focolari, ligado a toda uma lógica da economia de comunhão, que são empresas orientadas mesmo para o bem comum, com um conjunto de critérios definidos, e portanto é uma experiência interessante que vale a pena conhecer. No segundo dia vamos ter a presença do professor João Luís César das Neves, que é um dos dois portugueses que participa no Congresso, portanto também falar sobre este chamamento, que é sempre interessante. Depois vamos ter um americano que é o Randy Lewis, e que tem uma particularidade engraçada, que é ele teve o filho autista e depois resolveu na empresa onde ele trabalhava, que era All Green, ver como é que podia integrar estas pessoas com deficiências. E ele conseguiu arranjar um modelo tão interessante que tinha quase 30% da força de trabalho da empresa com pessoas com deficiências. E, portanto, um bom exemplo que depois ele aproveitou para fazer um modelo para possibilitar outras empresas integrar. Portanto, mas é muito interessante porque, no fundo, não pôs as pessoas com deficiências dentro da empresa a fazer alguma coisa que era possível, mas alterou a lógica mesmo da empresa e das fábricas para acolhê-los às especificidades de cada um. E, portanto, essa eu acho que vai ser muito interessante. Depois temos também o professor Raj Sisodia, que está a liderar um movimento mundial sobre o capitalismo com consciência. Portanto, é um movimento também que envolve muita gente e que é interessante, é repensar o capitalismo, quer dizer, como é que podemos dar consciência ao capitalismo e, portanto, no fundo, tentando alterar estas lógicas mais perversas de que muitas vezes o capitalismo pode também gerar. E pronto, é assim um conjunto de pessoas muito diferentes. Depois temos muitos testemunhos, e são cerca de 25 testemunhos que vamos ouvir, de empresários e gestores de todo o mundo, que eu penso que vai tornar realmente o Congresso um momento e um marco muito interessante e uma oportunidade única para que nós estamos aqui em Portugal também podermos aceder e ouvir estas experiências todas. Pode ser quase, no final, uma fonte de inspiração para outros empresários? Eu espero que seja mesmo isso. Essa é a nossa grande esperança, é que os 400 participantes que vão estar presentes, e são participantes de 32 países, portanto é uma coisa assim interessante, de uma grande variedade, que sejam inspirados para fazer melhor e motivados a continuarem o seu desejo de serem criadores do mundo com Deus. Não é? Esse é o grande objetivo deste Congresso, é precisamente inspirar, dar ideias novas a cada uma das pessoas que está presente. E penso que vai ser o que vai acontecer. Uma inspiração, sem dúvida, fantástica. É assim que vamos terminar. Jorge, muito obrigada por ter vindo. Pela oportunidade. Conhecemos assim este Congresso Mundial de 22 a 24 de novembro na Universidade Católica Portuguesa. Quem quiser, ainda vai a tempo de procurar na página da ACES, fazer a sua inscrição e poder também conhecer este mundo empresarial, que não esquece que nas empresas todos são importantes. Até amanhã e fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.